Caçadores de alienígenas estão desvendando a vida extraterrestre. E suas descobertas estão mudando todas as hipóteses científicas sobre a vida em outros planetas. Os ETs são inteligentes. Abra sua mente para a possibilidade de eles estarem milhares, milhões de anos à nossa frente. Os ETs estão por toda parte. Existe um zoológico exótico de planetas lá fora. Vida alienígena surgindo em todo lugar. Eles não são nada parecidos conosco. Um ET poderia ser feito de metal? Ou de uma substância que não é carbono? E eles podem ser hostis. Uma civilização avançada poderia se aventurar aqui para nos colonizar. Se existe um bom momento para os ETs virem para a Terra, sem dúvida é agora. Tudo sobre os ETs. Expectativas. Há milênios, os humanos observam as estrelas e se perguntam: estamos sozinhos? Existem seres extraterrestres? Hollywood acha que sim. Mas e quanto aos cientistas? Eles acreditam na existência dos ETs? Alguns cientistas acreditam que nós somos a única forma de vida no universo. Fala sério. Afinal de contas, quantas estrelas existem no universo? O telescópio Hubble pode ver cerca de 100 bilhões de galáxias, que é o universo visível. Cada galáxia é formada por 100 bilhões de estrelas. Faça as contas. 100 bilhões vezes 100 bilhões são 10 sextilhões. É 1 seguido de 22 zeros. E assim como em nosso sistema solar, onde existe uma estrela, existem planetas. Bilhões de mundos que podem abrigar uma civilização alienígena. Com certeza existem alienígenas no espaço exterior. Eles estão lá. Mas se a vida extraterrestre não é só ficção científica, então onde vivem os alienígenas? 3, 2, 1, 0, and liftoff of the Atlas V with Curiosity. Em novembro de 2011, a NASA lança sua primeira missão não tripulada com o objetivo específico de procurar extraterrestres. E que lugar melhor para começar que nosso planeta vizinho, Marte? Hoje, o planeta vermelho provavelmente está morto, mas a NASA acredita que no passado a superfície marciana continha enormes corpos de água. Para o astrobiólogo Chris McKay, o estudo dos oceanos secos de Marte pode revelar formas de vida baseadas em carbono, que viveram na água assim como os micro-organismos da Terra. Todo dia eu participo das operações do robô Curiosity na cratera de Gale, que é um antigo leito de um rio a 80 milhões de quilômetros em Marte. Ambientes ricos em sais como este aqui são um bom modelo para a vida em Marte. E estudando os tipos de organismos que vivem em um ambiente como este, nós temos uma ideia de como teria sido a vida em Marte à medida que ele foi ficando cada vez mais seco e mais frio. No final, a água evaporou e deixou uma crosta de sal. E esse é um ótimo mecanismo de preservação de vestígios desses organismos. Então, nós esperamos explorar a superfície de Marte, perfurar o solo e retirar uma amostra e que neste sal estejam os restos orgânicos dos seres que existiam lá quando ainda era um lago de água salgada. Um micro-organismo que vivia em um lago morto há muito tempo não é exatamente o ET dos sonhos de Hollywood, mas encontrá-lo seria a maior descoberta da história humana. Porque a composição química da vida em Marte pode provar que os alienígenas podem existir em qualquer lugar. A vida na Terra só usa os aminoácidos canhotos. É como dirigir em uma estrada. Nós dirigimos em um certo lado da estrada, o direito ou o esquerdo, então tem uma mão definida. Se você foi criado em um país onde todo mundo dirige de um certo lado da estrada e um dia você acorda e todo mundo está dirigindo do outro lado,
você já sabe que está em um país estrangeiro. Se formos para Marte e descobrirmos que todos os aminoácidos de lá são destros, isso indicaria uma biologia muito diferente da nossa. Vida extraterrestre. Então saberíamos que a vida começou em Marte de forma diferente da vida na Terra. E se a vida surgiu 2 vezes no nosso sistema solar, uma vez na Terra e uma vez em Marte, seria uma evidência sólida de que há vida surgindo por toda parte. Eu ficaria empolgado se descobrisse isso. Se estão vivos em outros planetas alienígenas, feitos dos mesmos compostos de carbono que os seres da Terra, como podemos encontrá-los? Para isso, os cientistas planetários estão usando este telescópio, o Kepler, o mais potente observatório espacial já lançado. É muito empolgante porque todo mês dezenas de planetas são descobertos. Imagine, só na nossa galáxia existem bilhões de planetas que podem ser habitáveis. E diante dessa diversidade e das características, pode existir mais vida extraterrestre do que pensamos. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Sarah Seeger está conduzindo uma varredura da galáxia. Mas ela não está interessada em um planeta qualquer. Ela está procurando mundos perfeitos para a vida extraterrestre, planetas como a Terra. Os planetas que nós estamos procurando são os telúricos. Esses planetas são formados principalmente por rochas e podem ser maiores do que a Terra. Já encontramos evidências de planetas com massa várias vezes maior do que a Terra. E os planetas que são ideais para a vida estão na chamada zona dos caixinhos dourados. Como no conto Os Três Ursos, os astrofísicos escolhem planetas habitáveis, como Caixinhos Dourados escolhe seu mingau. Se estiver distante demais de seu Sol, o planeta é muito frio. Se estiver muito perto, é quente demais. Mas um planeta em um ponto intermediário, como é o caso da Terra, pode ter as condições perfeitas para a vida. Mas encontrar esses planetas não é fácil. O grande problema é que a Terra fica perto de uma estrela de brilho muito, muito intenso. Na verdade, o nosso Sol é 10 bilhões de vezes mais brilhante que a Terra. É uma desproporção enorme. E procurar um gêmeo da Terra perto de uma estrela como o Sol é como procurar um vagalume a 15 centímetros de um holofote, sendo que o vagalume e o holofote estão a milhares de quilômetros um do outro. É um trabalho meticuloso, mas os resultados têm sido incríveis. Os cientistas estão descobrindo planetas potencialmente habitáveis todo mês. Como este aqui. A 20 anos-luz da Terra, existe um planeta que tem um lado muito quente, outro congelado e um ponto habitável entre os dois. Este planeta orbita uma estrela vermelha anã. Os ETs daqui podem se aquecer com raios solares cor de sangue e temperatura caribenha. As implicações dessas descobertas são fascinantes. O próximo passo é analisar esses planetas mais de perto, usando novas tecnologias. Estamos construindo um mini-satélite chamado ExoplanetSat. E este é um modelo em tamanho real e com o mesmo peso. Ele será um pequeno telescópio espacial movido por painéis solares portáteis que vai apontar com grande precisão para as estrelas parecidas com o Sol e procurar planetas do tamanho da Terra orbitando essas estrelas. A nossa intenção é lançar uma frota desses satélites todos idênticos e cada um estudando sua própria estrela. Os ExoplanetSats podem encontrar o primeiro planeta com vida extraterrestre. Podem existir incontáveis planetas como a Terra, capazes de sustentar a vida baseada em carbono. Mas e se os extraterrestres fossem mais estranhos que nos filmes e pudessem viver em planetas de clima extremo, totalmente diferentes da Terra? Para descobrir isso, está na hora de pensar fora dos padrões e perguntar: do que os ETs são feitos? Para entender as possíveis origens da vida extraterrestre, o químico Lee Cronin analisa como a vida começou na Terra. Há uns 4 bilhões de anos, o planeta Terra estava morto. Ele não tinha vida. E alguns milhões de anos depois, fervilhava de vida. Na sopa química da Terra primordial, elementos reagentes entraram em conflito e a vida baseada em carbono surgiu.
Mas e se esses ingredientes químicos fossem diferentes? Eu imagino que a vida pegou a química disponível e a usou para criar a biologia. E isso significa que talvez possamos gerar a vida de novo e fazer isso com uma nova composição química. E se um ET for feito de metal ou de uma substância que não é carbono? Para comprovar essa teoria, Cronin está tentando criar formas de vida alienígenas em laboratório, recriando a competição química que insuflou a vida na Terra, mas com matéria não orgânica como silício e até metal. O que estamos tentando fazer no meu laboratório é criar novas bolhas inorgânicas, mas que podem ganhar vida. O que vou fazer aqui é misturar algumas substâncias químicas e, ao fazer essa fusão, uma reação vai ocorrer. E essa reação vai continuar agindo e vocês vão ver uma mudança de cor. O que estamos tentando é criar uma competição. Afinal, a vida surge da competição. A evolução usa a competição para a seleção das espécies e o mais apto sobrevive. E o que temos aqui nessa reação química é um exemplo de compostos que podem mudar, trocar de time, digamos assim, gerando um grande número de propriedades diferentes que podem gerar uma competição em que o vermelho é mais desejável que o verde e o verde é mais desejável que o vermelho. E um deles vai sair ganhando. E talvez em algum momento, no final do experimento, alguma coisa vai sair de lá e estar viva. E não tenham medo caso ela escape para o ambiente. Nós usamos materiais inorgânicos muito sofisticados que não se combinam na natureza. Então ela vai morrer e não dominar o planeta. Se os extraterrestres têm uma composição muito diferente da dos seres da Terra, a caçada aos ETs sofreria uma reviravolta espetacular, porque eles poderiam viver em qualquer lugar, mesmo nos ambientes mais extremos. Agora que os astrobiólogos estão se aproximando de planetas alienígenas, eles estão prontos para revelar como esses seres de outro mundo seriam. E a verdade é bem diferente de qualquer coisa que Hollywood jamais imaginou. A imagem clássica dos ETs vem principalmente dos filmes e de teorias conspiratórias. Existem os feios e assustadores, os inteligentes de cabeça grande e, é claro, os ETs que são um colírio para os olhos. Mas se existe mesmo vida em outros planetas, então... qual é a aparência dos ETs? Este é o astrobiólogo Louis Dartnell. Para ele, a verdade sobre a vida em outros mundos é bem mais estranha que a ficção. Existe um zoológico exótico de planetas lá fora. Muitos deles não têm nada a ver com os planetas encontrados no nosso sistema solar. Telescópios espaciais já localizaram milhares de planetas que podem abrigar seres extraterrestres. Usando esses dados, Dartnell está tentando determinar como seria a aparência de seus habitantes alienígenas. A primeira parada é um planeta oceânico, com uma temperatura de superfície de 30 graus Celsius. Um tipo de planeta bastante comum na nossa galáxia é o aquático. Um planeta com um oceano muito profundo, talvez com centenas de quilômetros de profundidade. Os seres nesses planetas aquáticos devem ser facilmente identificáveis, como aquela raia ali atrás, ou como esses peixes em forma de torpedo. Mas como podemos saber o que vaga pelos oceanos de um mundo a trilhões de quilômetros de distância? A resposta está na evolução. Comparando as condições da Terra com o ambiente do planeta alienígena, Dartnell conseguiu formular uma teoria de como a vida teria evoluído por lá. Então, os mecanismos de propulsão que surgiram e evoluíram nos peixes alienígenas seriam bem parecidos com os mecanismos que encontramos aqui na Terra, porque eles solucionam a mesma situação de sobrevivência com os meios disponíveis. A quilômetros da superfície do oceano, a escuridão é total. E os peixes alienígenas desenvolveriam técnicas complexas de caça.
Bom, uma possibilidade é que os peixes alienígenas tenham painéis bioluminescentes nas laterais para poder emitir sinais entre si, coordenar um ataque e avançar todos de uma vez sem que a presa perceba. Assim como na Terra, os caçadores se tornam as presas. E em um mundo coberto por oceanos profundos, é provável que os predadores marinhos tenham evoluído também em tamanho. Mas em planetas grandes e habitáveis como este, a 42 anos-luz da Terra, os seres alienígenas evoluiriam para se adaptar perfeitamente à gravidade intensa de um megaplaneta e dominar a vastidão do céu. Eles teriam uma gravidade maior, mas também uma atmosfera mais densa que envolveria todo o planeta. Então, voar seria mais fácil em uma superterra, porque daria para gerar uma força de ascensão. Mas assim como na Terra, nem toda parte do corpo de uma ave alienígena serviria só para facilitar o voo. Com animais alados voando em disparada entre as nuvens, seria provável que eles tivessem uma cauda multissegmentada e flexível, o que comprometeria a aerodinâmica, mas revelaria que estão aptos para procriar. Além disso, Dartnell acredita que exista vida em planetas congelados, onde as temperaturas podem despencar a 125 graus negativos. Em ambientes que são tão extremos e inóspitos, não existe nada além de alguns seres microbianos, o tipo de bactérias que encontramos dentro de icebergs sólidos na Terra. Talvez eles se alimentem de alguma forma exótica de energia, não absorvendo a luz do Sol. Mas existem na Terra bactérias unidas pelas extremidades que criam redes biológicas. Em um planeta extraterrestre gelado, podem existir longos filamentos de bactérias que se unem para criar enormes redes de circuitos biológicos e, assim, extrair energia de um campo magnético. A nova temporada de... Um ambiente alienígena ainda mais estranho é um planeta de carbono. Ele tem rios e oceanos de petróleo e uma crosta interior maciça feita inteiramente de diamantes. A vida num planeta de diamantes e em oceanos de petróleo seria ainda mais exótica, ainda mais estranha, porque não seria baseada em água líquida. Aqui, alienígenas solitários se escondem em lagos de petróleo e produzem explosões de energia para atrair suas presas. No Centro de Pesquisa Ames da NASA, cientistas tentam responder a pergunta: qual é a resistência dos alienígenas? Lynn Rothschild está usando a biologia sintética para procurar vida alienígena em lugares que até pouco tempo atrás nunca tinham sido explorados. Nós sabemos que a vida na Terra pode surgir em ambientes absurdamente inóspitos, com temperaturas muito altas ou muito baixas, em água fervendo, até em ácido sulfúrico fervente. Então, isso dá uma ideia de onde a vida poderia estar em outros planetas. Mas talvez possa ter vida além desses extremos e nós ainda não achamos esses organismos na Terra, ou talvez a evolução ainda não tenha chegado até eles. É aí que a biologia sintética pode atuar. A biologia sintética é uma nova forma de olhar para a biologia. Aqui nós fazemos experimentos com a vida para tentar acelerar a evolução, criando combinações que talvez não ocorressem no processo evolucionário, como uma forma de testar quais são os limites potenciais da vida. Dessa forma, se a gente for a algum planeta e descobrir um lago de
ácido sulfúrico borbulhante, nós não vamos achar que é perda de tempo. A gente vai pensar, tem algum lugar na Terra onde tem micro-organismos em ácido sulfúrico fervente? Até tem o Parque Nacional de Yellowstone. Então, nós sabemos que pelo menos é possível que tenha vida nessas condições. Mas agora com a biologia sintética, a gente diz, olha, se não existe, será que dá para fazer? E se a gente puder fazer uma coisa que viva mesmo em lugares extremos, isso expande os lugares onde podemos procurar vida. Ao se aproximar de seu destino final, Darknell acredita que os maiores e mais agressivos extraterrestres vivam em um planeta muito parecido com o nosso, onde a evolução tomou um rumo bem diferente. Para as melhores chances de sobrevivência, especialmente para animais complexos como nós, seria um lugar como a Terra, um irmão gêmeo do nosso planeta. Mas mesmo se nós pudéssemos repetir a história da evolução na Terra, sem dúvida, os atributos da vida não seriam os mesmos, porque é tudo muito aleatório. Isso é inerente ao processo evolucionário. Então, talvez, neste planeta parecido com a Terra, haja uma espécie de polvo que desenvolveu um exoesqueleto duro para suportar a força da gravidade quando saiu de seu ambiente aquoso. Portanto, em uma galáxia onde a vida pode evoluir de formas infinitas e assustadoras, quais as chances de um planeta gerar seres inteligentes e autoconscientes como nós? Em outras palavras, assim como os seres humanos, os ETs são inteligentes? Existem 3 elementos básicos que formam uma civilização avançada. Primeiro, você precisa ter visão aguçada, os olhos de um caçador. Porque os predadores são mais inteligentes que as presas, e daí que vem esperto como uma raposa e bobo como um coelho. Se você for um predador, então você vai precisar saber se camuflar. Você precisa ser mais esperto que a presa. Segundo, você precisa ter um polegar opositor, uma mão, uma garra, um tentáculo, alguma coisa com que você possa manipular o ambiente para criar máquinas e até espaçonaves. E terceiro, a linguagem. Você precisa acumular conhecimento entre as gerações. E o conhecimento que você recebe precisa ser repassado para poder criar grandes civilizações capazes de te levar para as estrelas. Como nós, se algumas espécies alienígenas são inteligentes, o segredo de seu sucesso está na evolução da linguagem. Mas a forma como os ETs compartilham sua linguagem pode ser bem mais avançada que a da humanidade. É muito provável que os ETs não sejam entidades individuais. Talvez eles sejam conectados a um ciborgue e muito mais poderosos. E será muito difícil para nós entendê-los ou argumentar com eles. O único jeito seria poder se comunicar da mesma maneira que eles se comunicam. Kevin Warwick é especialista em cibernética. Ele acredita que alguns ETs seriam tão inteligentes a ponto de ter assumido o controle de sua própria evolução, fundindo-se com a tecnologia para poder se comunicar usando apenas a mente. E o Warwick está fazendo a mesma coisa, testando os limites da ciência ao se transformar no primeiro organismo cibernético do mundo. Eu tenho este eletrodo implantado no sistema nervoso do meu braço esquerdo. E nós conectamos o meu sistema nervoso a um computador e à internet. Quando eu abro e fecho a minha mão, meus sinais cerebrais também abrem e fecham a mão robótica. A mão tem pequenos sensores nas pontas dos dedos e eu consigo receber dados desses sensores. Então eu consigo sentir com os sinais cerebrais quanta força a mão robótica está aplicando a diferentes objetos. Enquanto houver uma conexão de rede, o seu cérebro e o seu corpo não precisam estar no mesmo lugar. A gente pode testar isso aqui. Isso prova que os ETs podem usar o pensamento para se comunicar com dispositivos robóticos. A próxima etapa é tentar se comunicar telepaticamente com outro ser vivo, como ele acredita que os alienígenas fazem. Então ele chamou um substituto para o ET, a senhora Warwick.
A minha esposa também tem eletrodos instalados no sistema nervoso. E sempre que ela fecha a mão dela, o meu cérebro recebe um pulso elétrico. É uma comunicação direta, de sistema nervoso para sistema nervoso. Os ETs, sem dúvida, se comunicariam diretamente cérebro com cérebro, através da telepatia sintética. Uma espécie alienígena avançada poderia atuar como uma mente coletiva que não fala? Parece ficção científica, mas uma coisa parecida acontece aqui na Terra, bem embaixo dos nossos pés. As formigas têm um tipo de inteligência coletiva, o que significa que são extremamente poderosas. E se você mata uma formiga, isso não causa um grande impacto sobre a colônia como um todo. É a colônia, um tipo de inteligência mais interligada, que é importante. Pense nos Borgs de Jornada nas Estrelas, por exemplo, que se valem da inteligência das máquinas. Então é uma rede super inteligente. Agosto de 1977. Um radiotelescópio em Ohio capta um misterioso sinal. É um sinal de banda estreita, muita energia eletromagnética em uma frequência estreita. O sinal vem do espaço sideral e as implicações são tão impressionantes que levaram os astrônomos a se perguntar: os ETs estão nos enviando mensagens? Quando o observador foi examinar, ele ficou tão empolgado quando viu o sinal que pegou a folha impressa e escreveu "UAU" do lado dele. O sinal UAU é exatamente o tipo de sinal que um ET enviaria. Os cientistas que monitoram o sinal UAU são do Instituto SETI, que quer dizer Busca por Inteligência Extraterrestre. Na época, eles acreditavam que poderia ser uma mensagem de alienígenas. Mas depois de 72 segundos, o sinal parou e nunca mais foi ouvido. Vários astrônomos ficaram lá durante horas e horas analisando diferentes comprimentos de onda e nenhum sinal foi detectado naquela posição de novo. Ninguém sabe por que o sinal foi emitido só uma vez. Mas o astrônomo Andrew Simeon, que trabalha no SETI, quer estar pronto caso os ETs liguem de novo. Eu não estaria procurando extraterrestres se não achasse que há uma chance da gente detectar um sinal de outra tecnologia. O SETI está intensificando a busca ao coletar uma quantidade inédita de dados especiais. Nós estamos fazendo vários experimentos simultaneamente. Neste momento, estamos vendo os dados de um radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. Sempre que alguém está usando o telescópio, os nossos instrumentos estão analisando os dados em busca de sinais de ETs. E quando a gente vê um sinal como este, o próximo passo é aplicar testes adicionais para tentar descartar o sinal caso ele venha de algum tipo de interferência da superfície da Terra. E o próximo passo desse processo é solicitar um horário em um radiotelescópio grande para tentar reobservar aquela posição no céu. Se os dois radiotelescópios separados por grandes distâncias, talvez até 2 continentes diferentes, captam exatamente o mesmo sinal de rádio, quando observam aquela posição no céu, então a gente tem quase certeza de que ele vem de um planeta distante. Nesse caso, nós avisaríamos o mundo. O SETI está maximizando as chances de ouvir novas mensagens de rádio do espaço. O problema é que os telescópios geram toneladas de dados. Para analisá-los, outro astrônomo do SETI, Dan Wertheimer, está convocando pessoas da Terra. Estamos pedindo a pessoas do mundo todo para que ajudem a procurar sinais de rádio de outras civilizações. Se você estiver interessado em participar desta busca, é só baixar o programa de proteção de tela SETI em casa. Cada pessoa é responsável por um pedacinho do céu. E quando você instala esse protetor de tela, você está falando com o computador que está neste armário. Este computador está coordenando a atividade de 8 milhões de voluntários do SETI em casa em todo o mundo. Esse computador sozinho não é muito grande, mas é o cérebro central do maior supercomputador do mundo. 8 milhões de pessoas, todas procurando por vida extraterrestre. Essa é a maior missão do SETI até agora. Mas ela se baseia em uma hipótese ainda maior.
A de que os ETs ainda enviam mensagens usando as antiquadas ondas de rádio. Centro de Ciência da Vida. O engenheiro biológico Ezriran Kozuri está realizando pesquisas avançadas que sugerem que os ETs podem enviar mensagens de forma biológica, armazenadas em moléculas de DNA. Se quisermos mandar um monte de mensagens para o espaço, para outros planetas, o DNA seria um jeito muito eficiente de fazer isso. O armazenamento do DNA é incrivelmente denso e, em teoria, é possível armazenar centenas de bilhões de DVDs em cerca de 1 grama de DNA. Abrigando a estrutura genética de cada ser vivo, o DNA é o disco rígido de alta capacidade da natureza. E Kozuri acredita que ele é perfeito para viagens interestelares. E o mais interessante é que se alguém quiser mandar informações que percorram distâncias longas para muitos lugares, precisará de menos energia, porque o DNA tem menos massa. Ele é muito resistente e nós sabemos que ele permanece estável por milhares de anos, especialmente em ambientes secos como o espaço. Mas como o DNA viajaria através do espaço até a Terra? O astrofísico Paul Davies acredita que extraterrestres avançados podem usar espaçonaves microscópicas feitas de matéria orgânica que talvez já estejam aqui. O conceito da mensagem na garrafa é bem conhecido. Você escreve uma mensagem em um pedaço de papel, enfia numa garrafa, fecha e atira no mar. Você não costuma esperar uma resposta. Ela vai embora e fica lá para sempre. Mas um dia talvez alguém a encontre. Então eu acho que devíamos procurar por mensagens extraterrestres em uma garrafa. Mas onde essas mensagens seriam gravadas e como seria a garrafa? Imagine que os ETs decidiram criar pequenas nanomáquinas ou até aproveitar as máquinas existentes na natureza, ou seja, células vivas, e salvar informações nelas. As mensagens poderiam ser gravadas nas estruturas do DNA. E a garrafa em si poderia ser a membrana de um vírus ou uma célula viva. Eu não acho mais absurdo descobrir uma mensagem no genoma de uma bactéria do que descobrir uma mensagem em ondas de rádio vindas do céu. Seja surfando o espaço sideral atrás de ondas de rádio ou explorando a galáxia em busca de DNA alienígena, os caçadores de ETs estão preparados para receber mensagens de outras formas de vida. Mas será suficiente para garantir o primeiro contato? Estamos só aprendendo a nos comunicar com outras civilizações. E talvez as nossas suposições estejam erradas. Se me perguntasse há 200 anos o que procurar, eu diria sinais de fumaça. Mas se me perguntar daqui a 200 anos, pode ser uma coisa diferente, táquions ou comunicação subespacial, ou então algo que ainda não conhecemos. Mas enquanto o SETI espera e espera mais um pouco, uma forma mais direta de mostrar aos ETs que nós existimos é abrir todas as frequências disponíveis e mandar um alô para eles. Durante décadas, os cientistas enviaram um fluxo constante de mensagens ao cosmos tentando chamar a atenção dos ETs. A Voyager 1 partiu para o espaço com um disco de ouro contendo informações sobre a Terra. Música, fotos e até uma mensagem do presidente norte-americano. Mais recentemente, emitimos mensagens de texto para planetas habitáveis. Mas até agora, ninguém respondeu. Este é o Dr. Doug Vakok. Ele acredita que os ETs não respondem às nossas mensagens porque não as entendem. E está procurando por um denominador comum. Nós somos uma espécie matemática. E a matemática é a linguagem universal. A solução para nos comunicarmos com outra civilização. Para Vakok, codificar mensagens em linguagem científica em vez de gravá-las em urdu ou galês é essencial para iniciar o diálogo interplanetário. E usando a matemática, podemos descrever aos alienígenas todas as maravilhas do nosso mundo. Este é um bom exemplo. A gente parte de uma sequência numérica muito simples chamada série de Fibonacci. Nós começamos com o número 1 e o somamos a ele mesmo. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 é igual a 3. E 2 mais 3 é igual a 5. O que descobrimos é que se conectarmos esses quadrados, obtemos essa espiral que
Vemos em formas em toda a natureza. Nós vemos isso na espiral de uma concha de Náutilo, nas galáxias espirais. Nós vemos isso em estruturas que os humanos criaram também, como a fachada do Partenon na Grécia. Então, começando com os princípios matemáticos básicos, como contar, podemos ir muito além de uma descrição do nosso mundo físico e descrever coisas com nosso senso de dever. O principal objetivo de Vacok não é só enviar aos ETs informações sobre a Terra, mas contar a eles o que significa ser humano, incluindo nossas falhas. Nós estamos criando imagens computadorizadas aqui. São gráficos que mostram seres humanos em sua forma tridimensional e em movimento. E também fazendo coisas que realmente importam para nós. Um dos nossos ideais mais elevados é o altruísmo. Mas como transmitir isso? Bom, podemos começar mostrando uma pessoa que vê alguém em perigo e que decide ir ajudar essa pessoa. Neste caso, tudo acaba bem para o socorrido. Mas esse nem sempre é o caso. Porque é claro que o altruísmo também implica uma noção de escolha. Você pode ver alguém em perigo, mas também tem a opção de dar as costas e ir embora. Quando pensamos nas mensagens que queremos enviar aos extraterrestres, podemos falar sobre os nossos ideais e também sobre como os atingimos e às vezes como nós falhamos nisso. Mostrar o lado negro da humanidade para a galáxia pode não ser o conceito geral de um currículo perfeito da Terra. Mas mesmo se os ETs captarem as nossas mensagens, eles vão se importar? O que os ETs pensarão de nós? Os ETs provavelmente já estão analisando a gente. Afinal, nos últimos 50 anos, enviamos alguns dos nossos melhores arquivos culturais para o espaço, como I Love Lucy e outros seriados. E qualquer estrela a 50 anos-luz da Terra vai captar nossas emissões culturais e vai se convencer de que não existe vida inteligente na Terra. A Terra, não, risque da lista. Inteligente, não, já estudamos a Terra. Sem chance. Nós temos esse preconceito de que os ETs são talvez 100 anos mais avançados do que nós. Abra sua mente para a possibilidade de que sejam milhares, milhões de anos mais avançados do que nós. A distância entre as formigas e a nossa civilização é muito pequena se comparada à distância tecnológica entre nós e uma civilização avançada que pode nos alcançar das estrelas. Se imagine andando em uma estrada de terra e vendo um formigueiro. Você vai até as formigas e diz: eu te dou espelhos, eu te dou abelhas, eu te dou energia nuclear, me leve até sua rainha? Ou você vai preferir pisar em algumas delas? O que teríamos para oferecer se a tecnologia deles fosse milhares, milhões de anos mais avançada do que a nossa? Uma raça alienígena futurista talvez não tenha nenhum interesse pela humanidade. Mas em uma hipótese catastrófica, nós temos uma coisa que eles querem: a própria Terra. A nova temporada. A ciência moderna acredita que os extraterrestres existem com civilizações bem mais avançadas do que a nossa. Nós estamos tentando fazer contato. Mas e se eles responderem e vierem até a Terra? O que os ETs vão querer de nós? O astrônomo Jeff Marcy tem uma teoria angustiante. Ele acredita que alguns visitantes extraterrestres não estariam nem um pouco interessados na humanidade, mas adorariam a Terra. Uma civilização avançada, sem dúvida, reconheceria a Terra como um planeta precioso com a rara combinação de água líquida e continentes. Eles podem se aventurar na Terra, talvez para colonizá-la, para o seu próprio desenvolvimento e proliferação. O nosso planeta poderia ser um segundo lar para os ETs. Mas Marcy acha mais provável que eles viessem para a Terra para pilhar os nossos recursos. Sabemos que existem recursos naturais aqui na Terra que valorizamos. Acredito que outras civilizações avançadas também valorizem os mesmos recursos. É possível que vivamos num planeta bem mais precioso do que imaginamos.
É uma ideia assustadora e o Dr. Ian Zalachevich concorda com ela. E acredita que, em vez de buscar as belezas naturais da superfície da Terra, os extraterrestres só estejam interessados no que está abaixo dela. Se os extraterrestres vierem para cá, para esta parte da galáxia, é para a Terra que eles virão. Porque é aqui que eles vão encontrar uma abundância de minerais e metais que não vão achar em nenhum outro lugar. Na Terra, os saqueadores alienígenas encontrarão um planeta com riquezas minerais de valor incalculável, formadas ao longo de 4 bilhões de anos. Por que a Terra é tão especial em comparação com o espaço? O espaço é pobre em variedades de minerais. Existem talvez uns 10 tipos diferentes flutuando na poeira cósmica. Quando um sistema estelar se forma, então o número de minerais aumenta. A estrela se aquece. A poeira derrete. E talvez surjam uns 50 minerais durante o processo. Nós começamos a formar um planeta. Um planeta do tamanho da Terra. Nesse ponto, ele deve ter uns 500 minerais. O mesmo que a Lua, o mesmo que Marte. Aí, vamos ligar o motor da Terra. Vamos acionar as placas tectônicas. Os oceanos se dividem e a crosta oceânica afunda no manto da Terra. E tudo isso vai gerando mais minerais na Terra. Então, vem um momento crucial da história da Terra. O surgimento da vida. Encontrar vida aqui talvez não seja a expectativa de extraterrestres super avançados. Mas o fato de existirem seres vivos na Terra faz dela um planeta ainda mais rico em recursos. É quando a vida aprende um truque diferente: produzir oxigênio. Então, para cada mineral, a gente tem um óxido. E porque o planeta é úmido e tem água corrente, a gente tem os hidróxidos. E isso aumenta a quantidade de minerais na Terra para cerca de 4.000. A Terra é uma arca do tesouro para ETs inescrupulosos. E o que é pior, nós os trouxemos para cá enviando saudações ao espaço e mostrando aos ETs onde encontrar nossos recursos e como usá-los. E vejam só o que os humanos fizeram. Aqui, 200 anos atrás, acharam um veio de minério de cobre do tamanho de um arranha-céu. E ele se esgotou. O minério foi transformado pelos humanos em todo tipo de produtos e objetos. E foi isso que os humanos fizeram com a Terra. Eles encontraram acúmulos de metais e minerais. Eles os extraíram e fabricaram novos metais, novos minerais que não são encontrados na natureza. Para ser mais exato, quase não são encontrados na natureza. Nós fabricamos 500 bilhão de toneladas de alumínio. É o suficiente para cobrir os Estados Unidos inteiros com aquele papel alumínio de cozinha. E quando os ETs chegassem aqui, iriam encontrar uma terra ainda mais rica em minerais. Uma caverna de Aladim. Então, se existe um bom momento para os ETs virem para a Terra, sem dúvida é agora. No próximo episódio de Tudo Sobre os ETs. Eles já sabem que estamos aqui. Talvez eles sejam capazes de cavar buracos no contínuo espaço-tempo. Estamos preparados para o contato extraterrestre? Até algumas migalhas que caírem da mesa tecnológica deles podem desestabilizar a nossa civilização. Quem nos protegerá? Podemos estar cercados por ETs sem ter a menor consciência disso. E a humanidade pode evitar um apocalipse alienígena? Assim que os ETs souberem que estamos aqui, eles provavelmente vão nos destruir. Essas são as histórias de emergências que os médicos nunca contam. Os maiores caçadores de alienígenas acreditam que a nossa galáxia está repleta de seres extraterrestres que podem chegar à Terra a qualquer momento. Os ETs estão nos Podemos estar cercados por sondas minúsculas sem nos darmos conta disso.
Eles são mestres das viagens intergalácticas. A dobra espacial permite que os ETs peguem atalhos através do contínuo espaço-tempo. Mas quando chegarem aqui, os visitantes extraterrestres virão como amigos? Talvez eles tenham encontrado um jeito de interagir conosco de forma pacífica que traga benefícios para ambos. Eles fariam contato com o objetivo de conhecer a nossa cultura. Ou como conquistadores. Assim que eles virem que estamos aqui, eles podem dizer: ei, vamos destruir aquele planeta. Se houver um confronto, será como se um sapo enfrentasse um Tiranossauro Rex. Tudo sobre os ETs. Preparativos. Nossa galáxia contém cerca de 60 bilhões de planetas que podem abrigar seres extraterrestres. Os astrônomos estão enviando mensagens para o espaço, tentando fazer contato, e talvez seja só uma questão de tempo para eles conseguirem. Mas e quando os ETs responderem? O que acontecerá? Estamos preparados para um contato extraterrestre? Este é Paul Davis, chefe da divisão de pós-detecção do SETI, o Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre. O trabalho deles é pensar em soluções quando os ETs entrarem em contato. Se nós fizermos algum tipo de contato com uma civilização alienígena, não vai ser como nos filmes, como Homens de Preto. O contato iria se concentrar em um grupo pequeno de pessoas, como os cientistas do SETI que procuram os sinais, e eu também. O meu trabalho é desenvolver um tipo de protocolo ou plano se houver evidências irrefutáveis de que não estamos sozinhos no universo. O que vamos fazer depois? Para quem contar? Como vamos reagir? Devemos reagir? E quem fala pela Terra? Não importa quem será a personalidade encarregada de falar pela humanidade. Seja o presidente, a rainha ou Oprah Winfrey, não esperem ver o momento do primeiro contato na televisão. Seja qual for a circunstância do primeiro contato, é provável que ele aconteça de um jeito que ninguém previu. Então é muito importante evitar que ele vaze para a imprensa antes que os cientistas estejam mesmo prontos para avaliar com quem estão lidando. E esses passos incluem todo tipo de checagens para comprovar se o sinal é genuíno e depois informar vários cientistas e organizações governamentais em uma determinada sequência. Área restrita. Se os ETs romperem o silêncio das ondas de rádio, a NASA mobilizará seus homens de branco, o Departamento de Proteção Planetária. Aqui o Dr. Carlton Allen tem a importante tarefa de analisar o risco de contaminação da Terra pela exposição extraterrestre e identificar quais ameaças biológicas afetariam os alienígenas. A ideia de guerra dos mundos em que os marcianos vinham à Terra e morriam por causa do frio parece bizarra, mas na verdade não sabemos o que acontece quando dois ecossistemas entram em choque. E esse é o objetivo da área de proteção planetária: proteger a Terra de materiais vindos do espaço. Garantindo a segurança da Terra contra germes alienígenas, o Departamento de Proteção Planetária tem estado ocupado desde a década de 60. Depois que a NASA pousou na Lua, os heróis que retornaram ficaram de quarentena. E hoje o foco de Allen é o contágio no planeta vermelho. Nós esperamos que as missões nos tragam amostras do planeta Marte. A história da proteção planetária vai entrar em uma nova fase. Talvez existam em Marte lugares onde formas extremas de vida possam existir. E enquanto explorarmos Marte, é claro que não queremos contaminar nenhuma parte do planeta. E quando trouxermos as amostras, precisamos garantir
que não vamos contaminar a Terra com algum micro-organismo marciano. E doenças alienígenas disseminadas por micróbios interplanetários poderiam dizimar a humanidade de forma tão brutal como as invasões alienígenas imaginadas pela ficção científica. Mas, como bem sabe o mineralogista Mike Zolensky, esses mini-ETs poderiam desvendar as grandes questões da astrobiologia. Se os alienígenas já estão aqui, eu não sei. O que eu sei é que os elementos básicos da vida chegam à Terra todos os dias. E isso está acontecendo há 4 bilhões e meio de anos. Eles chegam em meteoritos, asteroides e cometas. Os meteoritos são bolas flamejantes de rocha interplanetária que se chocam contra a Terra desde tempos imemoriais. No passado, eles eram um mistério, mas agora, graças às novas tecnologias de visualização de imagens, Zolensky pode ver o que existe no interior dos fragmentos de meteoritos. Os resultados são impressionantes. É muito interessante estudar essas amostras do espaço. Só agora temos técnicas avançadas o bastante para poder analisar quantidades tão pequenas de matéria orgânica. Este é um meteorito que caiu no oeste do Texas. E é incrível, mas dentro dele existem pequenos cristais de sal. E o mais interessante desses cristais é que eles contêm gotículas de água líquida. As únicas amostras que temos de água fora da Terra. E Zolensky sabe que onde há água, costuma existir vida. Contagem encerrada. Decolagem autorizada. E para obter mais evidências de uma rocha espacial intacta, a NASA enviou uma sonda robótica chamada Stardust para estudar um cometa que atravessou nosso sistema solar a mais de 20 quilômetros por segundo. A missão Stardust recolheu alguns fragmentos da nuvem de poeira e gás que envolve o cometa, um Wilt-2, que é um cometa que passa bem perto da Terra de tempos em tempos. E enquanto o cometa passava pela espaçonave, a sonda abriu um pequeno coletor de poeira na forma de uma raquete de tênis. E milhares de grãos de poeira se chocaram contra essa raquete de tênis. Estamos só começando a arranhar a superfície da composição dessas amostras. Por exemplo, a gente achou aminoácidos. E eles estão presentes em todos nós. São os elementos básicos da vida e estavam naquele cometa. Zolensky sugere uma teoria ousada. Aminoácidos que vieram do espaço teriam semeado a vida nos planetas, tanto na Terra como em toda a galáxia. Segundo essa hipótese, quando a vida surge em um lugar, ela se espalha pelo universo. Nós sabemos que os elementos básicos da vida estão em cometas e asteroides do nosso sistema solar. E vemos evidências desses mesmos objetos em outros sistemas estelares. Então, se existe vida aqui, deve haver em todo o espaço. Mas se existe vida por toda a galáxia, e estamos enviando sondas para estudá-la, ETs inteligentes poderiam estar fazendo a mesma coisa? Os extraterrestres já estão nos observando? Desde a década de 1970, as nações enviam sondas para estudar o espaço e buscar evidências de vida extraterrestre. Se estamos fazendo isso, e quanto a eles? Os extraterrestres sabem que estamos aqui? Existe ou já existiu tecnologia extraterrestre no sistema solar e, por tecnologia, a primeira coisa que vem à mente são, é claro, as sondas. Uma sonda alienígena teria uma incrível capacidade de processamento de informações com enorme poder intelectual. Não é inconcebível que, ao longo da história da Terra, tenha existido uma tecnologia alienígena no nosso sistema solar ou bem aqui no nosso planeta. Paul Davies acredita que uma espécie extraterrestre inteligente poderia estar analisando a Terra neste exato momento, usando tecnologia microscópica. Temos que pensar não em termos de sondas, pedaços grandes de metal,
mas em termos de nanotecnologia, porque afinal muita coisa é possível com pequenos dispositivos robóticos que não seriam maiores do que uma bactéria. Nós podemos estar cercados por essas coisas sem nos darmos conta. Parece uma história de ficção científica, mas os extraterrestres podem estar nos observando neste exato momento. E o especialista em cibernética, Kevin Warwick, acredita que o próximo passo dos ETs seria lançar uma missão de reconhecimento mais sofisticada na forma de avatares cibernéticos. Eles poderiam ser como os robôs que já temos na Terra, para começar. Não os ETs em pessoa. Os alienígenas estariam em um planeta distante, talvez a muitas galáxias de distância, e controlariam os robôs que nós vemos aqui, diretamente, como extensões deles mesmos, digamos assim. Então seus pensamentos e sentimentos controlariam os robôs e as informações que eles enviariam. Talvez a gente consiga ter alguma ideia de como é uma forma de vida alienígena a partir dos robôs que temos hoje. Assim como já existem mãos robóticas nas sondas que nós enviamos para o espaço, talvez os ETs manipulem um avatar que seja parecido com eles. Se os extraterrestres estão enviando sondas e até avatares robóticos e gostarem do que virem, em pouco tempo esses seres inteligentes poderiam vir ao nosso planeta para vê-lo com os próprios olhos. Mas como os alienígenas chegariam aqui? Este é Les Johnson, físico do Departamento de Conceitos Avançados da NASA. Ele acredita que os engenheiros extraterrestres podem enfrentar o desafio de atravessar a galáxia da mesma forma que nós. Como físico, eu tenho algumas hipóteses sobre o funcionamento do universo. E o jeito dele funcionar no meu laboratório tem que ser igual ao laboratório do outro lado da rua, da cidade, em outro lugar do planeta ou em outro lugar do outro lado da galáxia. E quando você começa a pensar nisso e no que seria necessário para viajar através das estrelas, você tem que pensar grande. E teria que ir além do foguete Saturno V que levou os astronautas à Lua. Movido por combustível líquido, o Saturno V ainda é o foguete mais potente já construído. Ele permitiu que os astronautas viajassem 618 mil quilômetros até a Lua em apenas 4 dias. Mas para os ETs chegarem à Terra, mesmo de Próxima Centauri, o sistema estelar mais próximo, eles teriam que fazer uma viagem de 40 trilhões de quilômetros. Para tirar este monstro enorme do chão, esses motores tiveram que gerar milhões de quilos de empuxo usando propulsão química. Se quiséssemos viajar pela galáxia por distâncias tão enormes, em um foguete químico igual a este, demoraria 73 mil anos. Diante da perspectiva de milhares de anos de viagem, Johnson acredita que os extraterrestres devem usar um sistema de propulsão mais explosivo. Em vez do Saturno V, imagine uma espaçonave. Uma coisa bem grande, com grandes placas de pressão embaixo. Mas em vez de foguetes químicos, você detona pequenas bombas de hidrogênio. Uma a cada poucos segundos. E quando a bomba explode, ela gera um impulso e a nave começa a se mover cada vez mais rápido. E se você acelerar durante horas, em vez de minutos, como um foguete químico faz, você poderia impulsionar uma espaçonave até outra estrela em alguns séculos, em vez de 73 mil anos. Uma espaçonave movida a bombas de hidrogênio seria rápida, mas perigosa. Por isso, Johnson acredita que alienígenas avançados desenvolveriam uma forma muito mais rápida e segura usando energia alternativa. Minha tecnologia favorita se chama vela solar. O que a vela solar faz é refletir a luz para gerar propulsão. Não dá para sentir isso aqui no chão, mas quando a luz solar reflete em você, ela te empurra, ela exerce uma força. Se você estiver no espaço sideral, essa força pode ser significativa e é abundante, está sempre lá.
Bom, esse protótipo de vela solar que nós mesmos desenvolvemos para aplicações desse gênero é, na verdade, um refletor muito fino e leve. Agora, imagine uma coisa como essa em uma escala gigantesca. Uma estrutura do tamanho do Texas, com a espessura de um fio de cabelo humano. Se isso fosse instalado no espaço por nós ou outros seres, eles poderiam usar isso para criar um grande impulso gerado pela luz solar e assim viajar muito, muito rápido. Mas essa tecnologia não exige grandes avanços na física. Está mais para um desafio de engenharia. Hoje a gente não sabe como construir uma estrutura do tamanho do Texas. Mas daqui a alguns anos, talvez a gente consiga construir uma com alguns quilômetros de comprimento. E dentro dos próximos 50 ou 100 anos, aumentá-la até o tamanho necessário para que nós ou outros seres possamos viajar pelo espaço. Mas mesmo usando as velas solares, viajar 4 anos-luz para a Terra levaria um século ou mais. Para uma viagem realmente rápida que demore apenas algumas décadas, os ETs precisariam captar a incrível potência de uma misteriosa substância chamada antimatéria. A antimatéria é o combustível perfeito para as viagens interestelares. E só para esclarecer, isso não é coisa de ficção científica, é muito real. A antimatéria consiste em partículas de tamanho subatômico, que são o reflexo das partículas comuns que compõem toda a matéria do universo. Mas quando a matéria e a antimatéria se encontram, o resultado explosivo é perfeito para viagens espaciais. É um bom combustível porque quando as partículas de matéria e antimatéria entram em contato, elas são destruídas e produzem energia. E para se ter uma ideia da quantidade de energia, vejam o ônibus espacial atrás de mim. Aquele tanque externo laranja contém todo o combustível necessário para colocá-lo em órbita. Teríamos que usar 50 tanques como esse para produzir a mesma quantidade de energia de 3 gramas de antimatéria. Uma quantidade ínfima de antimatéria poderia ajudar os exploradores alienígenas a atravessar a galáxia a mais de 100 milhões de quilômetros por hora, chegando à Terra relativamente rápido em 42 anos. E ao contrário dos discos voadores dos filmes antigos, as espaçonaves extraterrestres conseguiriam resistir a velocidades inimagináveis, independentemente da sua aparência. Quando a gente pensa em espaçonaves, geralmente pensa na forma de um foguete, alto, fino e bem aerodinâmico. E é assim porque a gente vive em um planeta que tem atmosfera. Mas depois que você sai da atmosfera, não precisa mais se preocupar com ela, não existe mais atrito. Então pode ser uma espaçonave que tem um monte de objetos salientes ou não. Pode ser um cubo, como um dado de tabuleiro. Resumindo, quando se está no espaço e no vácuo, a forma não tem a menor importância. Mas depois que os alienígenas construíssem a espaçonave perfeita para se deslocar de um ponto a outro do espaço, eles enfrentariam um desafio ainda maior. Viajar para a Terra através do vácuo sideral, infinito e mortal, sem se perder. Tudo na nossa galáxia é grandioso. Ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Contém 100 bilhões de estrelas e inúmeros planetas, todos em constante movimento. É apenas uma entre os 200 bilhões de galáxias que existem no universo conhecido. E quando os exploradores partissem em uma longa jornada em direção à Terra, como os ETs iriam se orientar no universo? Felizmente, a natureza permite isso com os pulsares de raio-x. São estrelas de nêutrons que emitem feixes de raio-x como esta máquina. Na Universidade de Leicester, o Dr. John Pye e sua equipe estão construindo e testando telescópios para observar as emissões de raio-x no espaço, iguais aos feixes dos pulsares. É fascinante pensar que os ETs podem estar observando os mesmos pulsares que nós vemos.
Um feixe de raios X, assim como os que são emitidos pelos pulsares, viaja pela tubulação e atinge os espelhos na outra extremidade. E nós podemos ver o raio-x formando uma imagem. Esse experimento permitirá que Pai construa telescópios de raio-x miniaturizados e extremamente leves, adequados para uma espaçonave em missões exploratórias. E usando equipamentos como este, os alienígenas podem traçar uma rota através do espaço da mesma forma que os velejadores navegam pelo mar. Imagine que este barco é uma espaçonave alienígena e o oceano seria a galáxia através da qual eles tentam se orientar. Nós usamos faróis como esse há milhares de anos para navegar pelos oceanos. E nós podemos usar um farol para mostrar a um alienígena como navegar pela galáxia usando pulsares. Os pulsares são um tipo raro de estrela que gira centenas de vezes por segundo, emitindo flashes característicos de radiação a intervalos regulares, exatamente como um farol. Da nossa espaçonave, podemos usar a luz de 2 pulsares aqui e aqui para triangular a nossa posição. Pai acredita que um navegador alienígena poderia usar os flashes de luz de 2 ou mais pulsares como um tipo de marcador intergaláctico para ajustar constantemente a rota de sua espaçonave. Nós teríamos que medir com muita precisão o tempo que cada pulso de luz leva para se deslocar do farol até o barco. Com base na velocidade da luz, nós podemos traçar um círculo no mapa. E no segundo farol, nós desenhamos um segundo círculo, onde os dois se encontram. E é aqui que está o nosso barco. Um alienígena pode fazer a mesma coisa usando pulsares para triangular a posição da espaçonave. No espaço, um ET precisaria de no mínimo 3 pulsares para medir a sua posição, porque obviamente o espaço é tridimensional. No mar, ele é bidimensional, então só precisamos de 2 faróis para ajustar a nossa posição. Com pulsares triangulando sua localização exata, uma espaçonave extraterrestre poderia traçar uma rota perfeita para a Terra. Mas para evitar obstáculos no caminho, os ETs poderiam recorrer a uma outra tecnologia, usada há anos pelos navegadores. Este barco tem um radar para desviar de qualquer obstáculo em seu caminho. Da mesma forma que uma espaçonave alienígena precisará de um radar para evitar detritos espaciais ou outros obstáculos. Nós já temos radares capazes de detectar detritos espaciais na órbita da Terra. Então é muito provável que uma civilização avançada use uma tecnologia no mínimo tão avançada como a dos radares de hoje. Mas mesmo que os extraterrestres não se percam pelo caminho, a jornada para a Terra ainda levaria décadas. Então, como os ETs sobreviveriam à viagem? O astronauta Michael Barratt passou meses a bordo da Estação Espacial Internacional e entende os desafios que os viajantes de longas distâncias enfrentam. Qualquer civilização que queira viajar precisa achar uma forma de imitar algumas das condições de seu planeta natal para sustentar os seus corpos. E como eles sofrem a ação da gravidade, eles teriam que pensar na viagem, especialmente nos ossos e músculos que iriam se deteriorar na gravidade zero. Para seres com corpos feitos de carbono como nós, passar anos na ausência de gravidade seria fatal. Mas Barratt acredita que, ao contrário das nossas espaçonaves, uma nave extraterrestre avançada seria equipada com gravidade artificial. Você pode girar a nave, e muita gente tem a imagem de uma roda que gira, como a de Stanley Kubrick. Uma nave giratória poderia criar uma força centrífuga externa, empurrando a tripulação alienígena para as laterais da nave, assim como a gravidade da Terra mantém os nossos pés no chão.
Girar uma nave tem seus problemas. Pode criar um pouco de desorientação. Uma solução mais elegante seria usar um sistema de propulsão com empuxo contínuo, que cria uma força G linear, digamos assim. Sem atrito no espaço, os foguetes não precisam usar os propulsores continuamente para continuar se movendo. Mas se o fizessem, a força G linear resultante poderia criar gravidade artificial, da mesma forma que acelerar um carro empurra o motorista em direção ao assento. Se tiverem a tecnologia, talvez eles tenham a capacidade de manipular a gravidade. E então poderiam criar um campo gravitacional artificial na nave. Tudo depende do nível tecnológico que uma civilização alcançou antes de se aventurar no espaço. A gravidade aumentaria o conforto no espaço e ajudaria os alienígenas a ficar em forma. Mas para sobreviver à viagem para a Terra, eles precisariam de algo bem menos tecnológico: comida. É preciso levar uma quantidade de alimentos suficiente para toda a viagem e reaproveitar ao máximo. Isso quer dizer que cada resíduo do corpo é reutilizado. Hoje em dia, nós reciclamos cerca de 70% da água na estação espacial. Então, todo o seu suor e a sua urina podem acabar no seu café por vários dias. E o mesmo se aplica a qualquer raça que vier nos visitar. Mas no caso de voos muito longos, o ideal seria um sistema regenerativo de biomassa. É preciso cultivar plantas verdes, que absorvem o dióxido de carbono e liberam oxigênio. E também são fontes de alimento. E isso exige uma nave maior, com uma ecologia mais sofisticada e também mais fechada. Mas uma raça de ETs interestelares seria tão avançada que a nossa visão de uma tecnologia futurista já seria antiquada? Afinal, os extraterrestres talvez sejam mestres do espaço e do tempo, viajando pelo cosmos de forma que consideramos impossível. A nova temporada de Pronto Socorro. Na ficção científica, as espaçonaves alienígenas atravessam as galáxias mais rápido que a velocidade da luz. Infelizmente, é um fato científico. Segundo as leis da física, nada pode viajar mais rápido do que a luz. Mas para o físico Michio Kaku, as leis têm uma brecha e ela permitiria que os ETs viajassem pelo espaço usando o mesmo sistema de propulsão que move a nave Enterprise. Os ETs podem atingir a propulsão de dobra? A dobra espacial é ficção científica, mas se baseia em um princípio científico verdadeiro. Nas equações de Einstein existem soluções que permitem criar atalhos no contínuo espaço-tempo. Você pode comprimir o espaço à sua frente. Então, em vez de ir para uma estrela próxima, a estrela vem até você, porque você comprime a distância entre você e a estrela. Com a dobra espacial, viajar mais rápido do que a luz seria possível. Isso significa que alienígenas vindos do sistema solar mais próximo poderiam chegar à Terra em apenas 2 semanas. Mas como a nave conseguiria resistir às forças inimagináveis da dobra espacial sem ser destruída? O físico Harold White acredita que uma espaçonave extraterrestre se protegeria dentro de um casulo, em um espaço que não seja comprimido. Qual seria a aparência de uma coisa como essa? Ela teria uma nave central, cercada por um tipo de anel no centro, que iria gerar todo o vácuo de energia negativa necessário para fazer o sistema funcionar. O que acontece é que esse anel que gira ao redor da nave cria um tipo de bolha que a envolve por inteiro. Então a espaçonave fica contida nessa região estável do espaço-tempo. A aceleração ideal é praticamente zero e quando você liga o campo, em vez de todo mundo bater a cabeça como num episódio trágico de Doctor Who, ninguém sente nada. A aceleração ideal é zero. Agora nós estamos tentando criar uma réplica microscópica desse fenômeno no laboratório. É um teste muito científico. Não se animem muito, não é uma coisa que vai equipar uma espaçonave tão cedo, mas podemos provar a existência dela dessa forma.
Mas se uma espaçonave extraterrestre fosse equipada com a propulsão de dobra espacial, eles precisariam de uma grande quantidade de combustível, já que a viagem toda consumiria a energia de 300 terras. Parece impossível, ao menos para uma civilização primitiva como a nossa. Quando os físicos falam de civilizações de outros planetas, eles não falam de homenzinhos verdes, eles falam de escalas de energia. E onde estamos nós nessa escala de energia? Nós somos o tipo 0. Nós nem estamos nessa escala. Uma civilização tipo 1 é planetária. Ela aproveita todas as formas de energia planetária. Ela pode controlar o tempo. Talvez ela saiba manipular terremotos e vulcões e tenha cidades sobre o oceano. Com o tempo, ela esgota a energia do planeta e se torna um tipo 2 estelar, consumindo a energia de sua própria estrela-mãe. Ela tem a capacidade de desviar meteoros e cometas e adiar eras glaciais. Um exemplo seria a Federação de Planetas em Jornada nas Estrelas, que coloniza alguns sistemas estelares vizinhos. Finalmente, ela esgota a energia da estrela e se torna galáctica. Eles vagam pelas pistas do espaço galáctico, têm colônias em centenas de bilhões de planetas da galáxia, parecido com o império da saga Guerra nas Estrelas. Viajando em espaçonaves gigantescas e com o espaço e o tempo sob seu comando, um império alienígena galáctico, milhares de anos mais avançados do que nós, poderia chegar à Terra a qualquer momento. E quando os extraterrestres pousarem no nosso planeta, o futuro da humanidade será incerto. Físicos e astrônomos renomados acreditam que os extraterrestres poderiam chegar à Terra a qualquer minuto. Mas quando o grande momento chegar e os alienígenas saírem de sua espaçonave para ficar cara a cara com a humanidade, quão estranhos serão os alienígenas? O astrobiólogo Louis Dartnell acredita que os extraterrestres que viriam para a Terra teriam uma fisiologia parecida com a nossa. Se os ETs nos visitarem, se eles pousarem a espaçonave deles no gramado da Casa Branca e então descerem, o mais esperado é que eles olhem pra gente com olhos misteriosamente familiares. A gente espera que uma espécie inteligente tenha se originado de um ancestral predador que seja carnívora. E ela teria um sistema digestivo completo, com uma entrada e uma saída, que é um jeito muito eficiente de extrair os nutrientes dos alimentos que você coloca no corpo quando come. Um ET inteligente precisaria ter o cérebro, o centro de processamento, na frente do corpo, onde os órgãos sensoriais estão, para minimizar o tempo de reação. E os órgãos sensoriais estariam na frente para eles perceberem para onde estão indo em vez de onde estiveram. Mas o que aconteceria se os visitantes extraterrestres apontassem seus órgãos sensoriais para nós? Uma pergunta que a pesquisa científica por si só não é capaz de responder. Os ETs seriam amigos ou inimigos? No Instituto SETI, Doug Vakoch acredita nas boas intenções de uma sociedade extraterrestre avançada. Não somos perigosos para qualquer civilização que use a dobra espacial para viajar, então não faz sentido que outra civilização venha nos atacar. Faz muito mais sentido que eles façam contato para conhecer a nossa cultura. O astrobiólogo Jeff Marcy concorda. Ele acredita que é lógico supor que em uma civilização avançada, os alienígenas seriam bem mais civilizados. Quem sabe eles acharam um jeito de interagir cooperativamente na sociedade deles. E se um dia eles vierem, eles já saberão como interagir com a gente de forma pacífica, de uma forma mutuamente cooperativa e talvez até mutuamente benéfica. Poderemos compartilhar as nossas bibliotecas, a nossa música, a nossa poesia e até as nossas filosofias de vida.
Como a Federação de Planetas de Jornada nas Estrelas, os extraterrestres futuristas podem ter amadurecido e superado a ganância e a sede de poder. E quando encontrarem a humanidade aqui na Terra, talvez eles queiram que nós nos juntemos a eles. Eles estão interessados em nós porque acham que somos perigosos e não querem que a gente destrua a galáxia ou algo assim. Então viriam aqui para nos controlar? Acho pouco provável. Será que eles acham que podemos dar alguma contribuição para algum tipo de comunidade cósmica? Qualquer civilização que seja agressiva e expansiva já teria, claro, se disseminado e nós já conheceríamos. Ou ela já teria se destruído. Então, se existe mesmo uma comunidade galáctica, eu acho que ela seria essencialmente altruísta e não teríamos nada a temer. Mesmo se os visitantes interestelares forem amigáveis e vierem para a Terra para intercambiar culturas, a nossa sociedade primitiva saberia como lidar com isso? Até algumas migalhas que caírem da mesa tecnológica deles podem desestabilizar a nossa civilização. Pensem nisso. Se tivermos raios desintegradores ou máquinas de telepatia e a capacidade de recriar a matéria em qualquer forma ou copiá-la, poderia desestabilizar a civilização moderna. Não estamos prontos para lidar com essa tecnologia avançada. O especialista em cibernética, Kevin Warwick, acredita que esse temor seria a menor das nossas preocupações. Para ele, os ETs não revelariam a sua tecnologia para a humanidade. Eles a usariam para nos matar. Assim que eles virem que estamos aqui, eles podem dizer: ei, vamos destruir aquele planeta e pegar algumas coisas pra gente. Se eles tiverem a tecnologia para vir para a Terra agora, já devem ter armamentos muito avançados, bem superiores à nossa capacidade de reação. Então, talvez a gente simplesmente não consiga se defender deles. É melhor, se formos tão insignificantes, abaixar a cabeça do que discutir e lutar contra eles. Se houver um confronto, será como se um sapo enfrentasse um Tiranossauro Rex. Nós não vamos ser páreo para eles. Em vez de virem em paz, os extraterrestres podem chegar como invasores espaciais cruéis. E o que eles planejaram para nós será digno de um verdadeiro apocalipse alienígena. O que você quer é ser o Discovery. As versões cinematográficas de uma invasão alienígena costumam mostrar a humanidade escravizada, torturada ou simplesmente exterminada. Mas na vida real, o que os alienígenas fariam conosco? O astrobiólogo Charles Cockell não acha que Hollywood foi longe o bastante. Porque, na realidade, as intenções dos ETs para os habitantes da Terra podem ser bem piores. Por que os ETs viriam para a Terra? Pela vida. Pela incrível biodiversidade do nosso planeta e pela incrível proliferação da vida. Mas uma das coisas de que a vida precisa é de energia. Ela precisa de energia para crescer e se reproduzir, e existem muitas formas de produzi-la. Uma delas é a fotossíntese. Essas folhas absorvem a luz solar e estão usando a energia do sol para crescer e se reproduzir. Mas não é um jeito muito eficiente de gerar energia. Um jeito bem melhor é comer as plantas e um ainda melhor é comer os animais que comem as plantas. Em cada passo, a energia se concentra mais à medida que avança na cadeia alimentar. Então, os animais que estão no topo da cadeia alimentar geralmente são caçadores, o tipo de animais que gosta de se alimentar de outros animais ou carne. E se os ETs vierem para cá, provavelmente serão predadores e, como nós, deverão comer outros animais. E se uma invasão extraterrestre hostil enxergasse os seres da Terra como itens de um enorme cardápio?
o prato do dia certamente seriam os humanos. Se os ETs decidissem comer a gente, seria muito fácil para eles nos capturar. Primeiro, nós estamos muito concentrados e há uma grande quantidade de pessoas nas cidades. E segundo, somos a espécie mais inteligente do planeta. E se eles quisessem manter a Terra como um planeta habitável, nós seríamos o primeiro alvo. A única chance da humanidade é o sabor da carne humana deixá-los enjoados. A biologia deles pode ser incompatível com a nossa. As proteínas deles e a forma como são sintetizadas podem ser muito diferentes da nossa composição. Então, mesmo que queiram nos comer, talvez eles não consigam. Mas se os alienígenas dominarem o nosso planeta, sermos devorados talvez seja um fim mais digno. Qualquer um acredita que, em vez de virarem almoço, os humanos podem ser capturados para um destino ainda mais terrível: a dissecação. Durante milhares de anos, tivemos uma história sangrenta de estudos e testes com o corpo humano para tentar entender como ele funciona. Talvez os ETs façam a mesma coisa com a gente. Mas essa perspectiva não é tão ruim. Os seres humanos criaram tecnologias para escanear o corpo humano e realizar estudos biológicos e médicos sem a dissecação. Se existem mesmo ETs inteligentes, talvez eles tenham criado equipamentos capazes de escanear os nossos corpos e entender o que há dentro deles, sem precisar nos esquartejar. Invasores extraterrestres avançados e hostis teriam inúmeros recursos para transformar a nossa vida em um inferno. Mas ainda há esperança, porque, como um presidente dos Estados Unidos um dia previu, mesmo sendo inferior, a humanidade vai revidar. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Não importa o que pensamos do presidente Ronald Reagan, todos concordam que ele era um profundo conhecedor da natureza humana. Se os ETs invadirem, sim, vamos nos unir. Faz parte da natureza humana deixar de lado as nossas diferenças para combater um inimigo comum. Faz parte da nossa estrutura genética reconhecer que a união faz a força, que somos fortes juntos. Existem centenas de livros escritos por filósofos, teólogos e estrategistas que não ensinam a enfrentar um inimigo mais fraco, mas como enfrentar o inimigo mais forte. Temos que aprender com os invasores alienígenas. Temos que conhecer seus pontos fracos. Temos que aprender como usar a sua energia contra eles, como usar a sua tecnologia para derrotá-los. Esta é a arte da guerra. Seja para combater invasores hostis ou para conhecer visitantes curiosos, os cientistas estão preparando a Terra para o primeiro contato com seres extraterrestres. Nós vimos onde os ETs poderiam viver. Qual seria a sua aparência? Qual seria o seu nível de inteligência e como viajariam através do tempo e do espaço? Os extraterrestres estão chegando. E pode ser antes do que você imagina. Versão brasileira, Vox Mundi. Essas são as histórias de emergências que os médicos nunca contam.